sentado ali, o Marcos Braz está chegando aqui, o Bruno Spindel também. A gente vai só aguardar a assessoria de imprensa aqui para dar início à entrevista coletiva. Bem, como viram, estou mais em forma do que eles. Chegaram um pouco mais tarde, por isso. E vamos abrir já com o assunto que tem vindo a ser muito falado com vocês. Sabem que e penso que vocês percebem a clareza e a frontalidade que eu normalmente tenho. Admito, sem dúvida nenhuma, que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. Nunca o Diego se meteu à disposição, nem nunca o Bruno me disse que o Diego estava à disposição. O que aconteceu, sim, foi uma falta de comunicação entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador. Houve, sim, uma falta de comunicação do Bruno comigo, que me induziu a poder eventualmente pensar. Falámos, conversámos, esclarecemos aquilo que tínhamos a esclarecer, como gente crescida, como gente que quer bem ao Flamengo, de forma a podermos caminharmos juntos e fazermos bons resultados como fizemos hoje. Por isso, da minha parte, e penso eu de parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, nós estamos muito centrados naquilo que queremos fazer, que é ganhar. Bom, boa noite a todos. Como o Mister falou, o episódio já está superado. Todos aqui dentro do Flamengo têm um objetivo muito claro, que é a conquista dos títulos, dar alegria ao nosso torcedor. E da minha parte, de novo, repetindo o que o Mister já disse, em nenhum momento o Diego se colocou à disposição para jogar. O episódio está completamente superado. Vamos aí para uma temporada boa para buscar os títulos. Até porque na terça-feira ele fez um trabalho no campo. Depois disso fizemos testes musculares para podermos perceber que tipo de força é que tinham e percebemos que tínhamos dado um passo a mais do que aquilo que deveria ter sido e hoje ainda está no DN, de forma a poder ter equilíbrios musculares e força suficiente para não dar passos atrás, de forma a ver qual é o momento. Como eu vos disse, há processos a serem feitos e sim esse processo de poder integrar no campo, de forma a poder rapidamente treinar com a equipa. Vamos abrir para as perguntas. Aqui é Guido Nunes, do Grupo Globo. Ô Paulo, a pergunta é direcionada a você. A gente entendeu mais ou menos, né, o que já aconteceu pelo que você disse. Eu queria só, se você pudesse explicar... Espero que desta vez tenha sido mais claro. Eu queria só ir um pouco além nessa explicação, de voltar lá no tempo e talvez você explicar para a gente o que te motivou a levar um assunto como esse para a coletiva, né, de sair do ambiente interno e expor da forma como você expôs. Foi uma pergunta clara e, sem dúvida, o que me levou foi exatamente aquilo que eu disse. Uma má comunicação interna entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador e uma falta de comunicação do Bruno que me induziu a isso. E eu normalmente, como sou frontal e claro, não o fui tanto porque deveria ter falado com o Bruno, deveria ter falado com o Diego, de forma a perceber realmente aquilo que me passava na cabeça para não falar aquilo que vos disse na coletiva. Por isso estou aqui a admitir que nenhum deles me tinha dito, nenhum, sem dúvida, e a pergunta me levou-me a isso, muito simplesmente. Boa noite, Paulo, Boa noite. Marcos e Bruno. Eu queria perguntar para o Marcos e Bruno, fiquem à vontade para qualquer um dos dois responder, como administrar assim, eu sei que vocês já falaram que está superado o episódio, mas assim, é uma situação que o Flamengo vem de uma vitória super importante, com contundência, e acontece uma situação com um goleiro que é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, mas que hoje é o terceiro goleiro do Flamengo. Como evitar novos atritos, novos ruídos na comunicação para não ter problema? E ao Paulo, assim, Paulo, o que houve com o Flamengo no segundo tempo? O Flamengo não teve a mesma volúpia, porque o primeiro tempo foi muito bom, apesar de 1-0, 7 finalizações a 1, volume de jogo, 60% de posse de bola, mas acabou que o Flamengo perdeu um pouco no volume. Obrigado, boa noite. Deixa-me só, senão depois, exatamente aquilo que disse, ou seja, mesmo nós, primeiro, temos um Pedro
que em termos competitivos não tem tanto volume de jogo para poder manter ritmos também eles elevados. Outros jogadores também com alguma dificuldade para poder manter intensidades altíssimas, de forma de pressionar bem alto, de conseguir, porque é muito complicado jogar contra estas equipas, porque são equipas com distâncias muito curtas, que esticam muito o jogo, muito rápido, ou seja, que despendem só energia em transições ofensivas. E isso dispõe muita intensidade mental, que também é cansaço para podermos tomar as melhores decisões. E claro, na primeira parte, o volume que nós tivemos, poderíamos já ter um maior controle do próprio resultado, isso não aconteceu, mas a equipa tem que estar de parabéns. Estou super contente pela maturidade que a equipa apresentou, mesmo baixando essa mesma intensidade, normal por acontecer, teve bastante controle de jogo, ter mais capacidade de poder manter ritmos, para podermos fazer algumas acelerações e algumas transições para podermos até conseguirmos, porque tivemos também na segunda parte possibilidades de o poder fazer. Penso que o último passe, com um pouco mais de precisão, levava-nos a isso, para podermos ter um pouco mais de tranquilidade, mas o Everton sentiu cansaço muscular, o próprio Arrasca, e claro, são jogadores, são determinantes, que levam o jogo para a frente, são criadores, e quando essa frescura começa a diminuir, claro que se ressente no jogo, mas muito satisfeitos, porque não esquecemos que esta equipa já tirou pontos a equipas muito importantes, e é uma equipa muito difícil de conseguir uma vitória como conseguimos hoje. Fred, você se incomoda de repetir a pergunta para mim? A minha. Quer que eu pegue o microfone? Não, pode falar. Não, Marcos, assim, como vocês pensam assim, em administrar para que não tenham novos ruídos, como aconteceu nesse caso nessa semana, já que o Diego, apesar de ser um dos jogadores, não só o goleiro, um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, mas a gente ele é um terceiro goleiro. O Flamengo vinha de uma vitória super importante, né, com contundência, com volume. O Flamengo acabou tendo uma semana muito difícil depois de uma vitória que classificou o time antecipadamente. De que maneira vocês pretendem tentar minimizar esses conflitos num Flamengo que precisa encontrar uma linearidade para avançar na temporada? Vamos lá. Primeiro, a importância do Diego, todos nós sabemos dela, sempre foi tratado aqui com muito respeito pelo Flamengo, principalmente por essa diretoria. Quando nós chegamos aqui, ele estava afastado por quase 3 meses, foi reintegrado no elenco e passou esses anos todos aqui. Quando tinha que jogar, jogava, e muito bem. Em relação à sua pergunta, eu acho que o ponto principal é evidente que se tinha um dia que não se... Foi gol. Foi gol. Se teria um dia aqui no ano que a gente não precisaria desse problema, foi após o jogo que teve esse imbróglio. Como você falou, o Flamengo se classifica para outra fase da Libertadores, se classifica bem, mas nós já passamos por outros embróglios e a gente sempre tratou e conseguiu avançar e seguir em frente. Com certeza, o principal ponto é fazer tudo com transparência, com tranquilidade e, acima de tudo, como transparência. O ruído teve, está sendo bem explicado, não tem nenhuma desculpa para... usando esse ruído, o que aconteceu foi de fato uma falta de comunicação, e a gente está aqui se colocando exatamente para isso, para deixar claro que os objetivos do Flamengo no final da temporada, os objetivos de todas as pessoas que estão aqui são os mesmos, junto com os jogadores, junto com a diretoria, junto com a comissão técnica, que é ter um final de ano muito melhor do que foi o nosso início. Reiterar aqui a nossa posição do comando do Paulo, que desde sempre quis estar aqui
E é com respeito, com transparência e com muita tranquilidade que a gente vai tocar da maneira que tem que ser tocada, com transparência e resolver os pontos que tiverem que ser resolvidos. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui Cícero Mel, dos canais ESPN. Boa noite, Marcos, Bruno e Paulo. Para você, Marcos, eu queria um esclarecimento que você fizesse. Por que a diretoria do Flamengo demorou tanto para vir a público e, passados os dias, ficou se arrastando essa história, e polêmicas e especulações? Por que vocês, de imediato, não apagaram o incêndio, fizeram isso que estão fazendo hoje, que seria o mais certo, pelo que eu ouço falar, todo mundo dizendo, a diretoria não se posicionou, não ficou à frente do problema rapidamente para apagar o incêndio. E para o Paulo, por favor, o Diego Alves é um dos líderes do grupo, como o Diego Ribas e alguns outros jogadores. Você não teme que episódio como esse e essa declaração que você deu, da forma que deu, possa, que como a gente diz no Brasil, possa causar um problema no vestiário para você perder a confiança do grupo? Também não só aqueles que referenciou, mas é um dos jogadores de todo o elenco. E eu normalmente tenho como prática, se eu não sou uma pessoa rancorosa ou uma pessoa que pensa em tudo aquilo que possa vir a acontecer, e distingo muito bem as coisas. Para mim, o Flamengo, para mim, é mais importante, e já o disse várias vezes sobre isso, é mais importante que qualquer um de nós. E qualquer jogador, treinando e ganhando a minha confiança para jogar, vai ser relacionado e vai jogar. Por isso, tanto o Diego Alves como o Diego Ribas, que tem sido também utilizado ultimamente, porque treina, porque tem essa mesma confiança, dá-me confiança para eu poder pensar nele e para poder, com ele, juntamente com os outros, ganhar jogos. Cícero, o problema aconteceu na terça-feira à noite, bem tarde. Na quarta-feira era folga. E a gente precisava entender com clareza e com transparência o que de fato houve, para poder estar aqui, a todos vocês, a toda a torcida do Flamengo, dar as explicações corretas e plausíveis. Passou quinta, sexta, a gente entendeu o que era e a gente rapidamente está aqui explicando para tudo isso. Tanto que talvez não seria o momento para eu e o Bruno estarmos aqui, porque é um pós-jogo, geralmente é o técnico que fala do jogo, do time, de todo o posicionamento, mas como a gente entendeu que deveria ter um esclarecimento claro e transparente, a gente fez logo isso, logo que a gente entendeu que poderia fazer. Talvez não seja no tempo que você entenda que deveria ser. Eu respeito, temos a nossa relação a longa data, eu respeito o teu posicionamento, mas no meu ver a gente tinha que primeiro, com calma, com tranquilidade, entender o processo todo para chegar aqui e dar as posições corretas, para não ter um outro problema de comunicação. Aqui, Marcos Coelho, Rádio Tupi, direcionar para o Paulo essa pergunta. Ô Paulo, é o segundo jogo consecutivo do Flamengo aqui no Maracanã, o segundo jogo que o Flamengo vence, o segundo jogo seguido sem ser vencido pelo ataque adversário, 2 vitórias sem sofrer gols, e 2 jogos com muitas vaias, algumas individuais. Estamos vendo a situação do Hugo, e é nítido também, até na hora do telão, algumas vaias direcionadas a você também, algo que eu acho que na vida do treinador acontece. Enfim, eu queria te perguntar quando e como você acha que esse cenário pode se reverter, e se você acredita que em algum momento você vai sair do Maracanã depois de um jogo e a torcida gritando o teu nome, te ovacionando. Como você vê esse cenário atual e como você espera que seja no futuro? Bom, eu acho que isso já aconteceu. Ou seja, sair ou iniciar com o torcedor feliz e a cantar também o meu nome. O torcedor é sempre soberano. Ele dita se está contente ou não está contente. Da minha parte é trabalhar como sempre fiz, com muita honestidade, com tudo aquilo que é o meu conhecimento, meter sempre o Flamengo à frente de tudo para os poder render felizes. E dar consistência, porque cada vez tenho visto mais a nossa equipa, como iniciou exatamente a sua pergunta, consistente, a defender melhor, boas transições, boa intensidade.
movimentos extraordinários, dinâmicas extraordinárias. Podemos fazer mais golos? Podemos. Já na terça-feira passada marcámos 3, mas podíamos ter marcado mais. As nossas distâncias cada vez mais reduzidas, com muita maturidade. Vamos ter algumas dificuldades em alguns jogos? Vamos ter, sem dúvida. Agora, a atitude que nós temos tido leva-nos, ou leva-me a pensar, que vamos ter muito em breve o nosso torcedor muito feliz. Aqui ao fundo, Flávio Vinick, do SBT. Queria saber se o Paulo Souza sai satisfeito com o que viu hoje em campo. A vitória era o mais importante, porque a torcida acabou vaiando o time no fim. Agora, na sua opinião, sai daqui satisfeito por ter vencido? E a posição do time também no Campeonato Brasileiro se preocupa ou acha que é uma questão de tempo para o time se recuperar e pelo elenco que tem subir na tabela? E queria saber do Marcos Braz se o mais importante é a Libertadores, se o foco, a prioridade é a Libertadores e enquanto vai tudo bem na Libertadores não precisa nada ser feito. Se é esse o raciocínio, eu estou enganado. Bom, acho que eu respondi à sua pergunta na primeira do seu colega. Acho que a equipa esteve muito bem na primeira parte, muito bem, com intensidades altas, com criação, podemos fazer mais golos. Na segunda parte, quando baixámos a intensidade, sobretudo dos homens da frente, que é normal, e sobretudo dois jogadores que influenciam muito o jogo ofensivo, que têm um compromisso com a equipa, que é o Everton e o Arrasca, de momentos de transições defensivas e no momento de organização defensiva estarem presentes cada vez mais, para podermos ter resultados mais volumosos. Tivemos condições para o poder ser e para podermos controlar muito melhor. A equipa controlou bem, mesmo na parte final, os tempos, de forma a podermos ter outros golos com transições ou com acelerações, com mudanças de velocidade do nosso jogo entre o que é termos o controle do jogo e podermos acelerar, seja nos corredores, seja no corredor central, para podermos acelerar para fazermos golos. O último passo não foi feliz, desta vez, para podermos fazer mais golos e para podermos ter um maior controle. Por isso estou satisfeitíssimo com o resultado e estamos no caminho certo. Em relação à pergunta que se referiu às duas principais competições, é evidente que não. O Campeonato Brasileiro é importante, é importantíssimo para todos nós. Ele não é maior nem menor do que a Libertadores. A gente... isso também é um pedido, uma determinação do presidente Landim, que a gente esteja sempre competindo em todas as competições para ganhar. E assim, até eu vou falar um ponto pessoal meu, que eu acho o Campeonato Brasileiro até mais charmoso. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de, como vice-presidente, disputar 4 campeonatos brasileiros. Consegui ganhar 3 e 1 fui vice-campeão. Os 4 com 4 treinadores e comissão técnica diferente. Então, qual é o ponto disso aí? Nós iremos estar no Campeonato Brasileiro tentando ganhar, tentando tomar a ponta do começo ao fim, sempre que possível, independente de nossa posição no Campeonato Brasileiro. Peço desculpa, não me lembro. O seu nome? Flávio. Procura analisar os comportamentos táticos dos nossos adversários na Libertadores e no Brasileirão. Vai ter a resposta. Ou parte da resposta. Última pergunta. Boa noite, Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Marcos, primeiramente para você uma pergunta em relação você não sempre ao episódio do... Tem cara de quem tem corpo para isso. Em relação ao episódio do... Eu não quero voltar a retomar todo aquele assunto, mas quando surgiu aquela reportagem do Renato Maurício Prado com o Jorge Jesus, muitos disseram que talvez tenha faltado um posicionamento mais firme da diretoria para que desse um respaldo ao trabalho do Paulo. E eu queria só que você falasse sobre isso, se realmente o trabalho do Paulo está respaldado, independentemente dos resultados que possam ocorrer num curto prazo,
falando num curto prazo, a médio e longo prazo a gente não sabe, e se o Paulo se sente respaldado também pela diretoria para desenvolver o seu trabalho com os desafios que terá aí pela frente. Obrigado. Vê bem aqui o respaldo lateral. Um atleta que já passou, já está fora de peso, né? E este é mais um atleta, é um touro, por isso está sempre à frente por isso mais respaldado. Eu acho que até antes de você fazer a pergunta, eu deixei isso posto aqui. Eu acho que o respaldo ele é feito no dia a dia, com transparência, internamente. Muitas vezes, claro, você precisa se posicionar, você precisa mandar mensagens em alguns pontos. Eu entendo isso, entendo a tua pergunta, mas em relação à reportagem e que a gente não se deu ao posicionamento, acho que a gente vem fazendo isso aí sistematicamente. O problema é que quando você começa a todo dia, quando é questionado por um jornalista, questionado por alguém, questionando o técnico, e se você sistematicamente precisa fazer essa reiteração, você começa até botar a questão da permanência do técnico em questão. Então, quando você também faz isso muitas vezes, eu acho que fica um pouco fora do tom. Eu tenho a consciência tranquila do meu trabalho no dia a dia para dar o respaldo possível que possa se dar ao treinador. E, mais uma vez, é um treinador em que a gente acredita e que estamos com ele.